Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre recompensas. Seria uma estratégia criada de recompensar, bonificar para estimular a sua equipe de colaboradores, seu time de profissionais, sejam outros médicos ou mesmo outros profissionais de saúde, ou seu time de back-office, seu time da linha de frente do atendimento, atendimento telefônico, atendimento pessoal, ou seja, seu time de secretárias, todo mundo que pode trabalhar com você. O seu time vai ser muito ou pode ser estimulado a trabalhar melhor e vai correr para faturar mais, claramente, se for estimulado através de alguma forma de bonificação. É óbvio que é importante haver algum tipo de alinhamento de incentivo, definir a estratégia clara com a sua equipe. Existem várias formas de bonificação. O start para que isso funcione junto à sua equipe é o alinhamento de incentivo, né? Ou seja, definir de forma muito clara essa estratégia. Existem várias formas de bonificação, mas definir de forma muito clara com a sua equipe como vai funcionar essa bonificação é importante. É óbvio que dentro do seu processo de gestão, você vai definir, junto com os sócios ou junto com o seu pessoal de gestão, qual é a melhor forma de bonificar a sua equipe e vai sentar com o seu time para fazer esse alinhamento. Entenda que ter esse processo, ter essa possibilidade de bonificação, vai causar, sem dúvida alguma, motivação e engajamento. A ideia aqui para a gente é motivar e engajar o seu time a não somente faturar mais, mas trabalhar melhor, fazer uma entrega melhor, o que a gente talvez possa chamar popularmente de vestir mais a camisa da sua empresa. Então, ter uma meta clara de faturamento atrelada a uma bonificação vai fazer com que o trabalhador, o seu colaborador, ele corra mais atrás do resultado. É claro que isso vai funcionar também na medicina, é um método que já funciona em uma série de outras empresas, em outros mercados, isso já é bem comum, mas não deixa de funcionar na área médica. Eu já trabalho com bonificação há bastante tempo e, sem dúvida alguma, isso na prática melhora os nossos resultados e satisfação para o seu time também. Lembra lá que a gente sempre fala que a ideia aqui é o ganha-ganha, é o win-win. O empreendedor, ele não precisa querer ganhar sozinho. O ideal é que a gente cresça em conjunto. Se seu time entender a importância dele para a sua equipe, entender que está crescendo junto com você, isso vai fazer muito bem para o crescimento e o faturamento da sua empresa. Essa estratégia traz para você motivação e engajamento do seu time. Então, uma meta clara de faturamento atrelada a uma bonificação vai fazer com que o seu trabalhador, o seu colaborador, ele corra mais atrás de resultados. Isso já funciona em outros mercados, mercado financeiro, mercado comercial, mas também não é uma prática incomum na medicina não, e acho interessante você se aproximar e fazer um teste, pegar essas ferramentas e entender o quanto isso pode angariar mais faturamento para você e ter um time até, de certa forma, mais animado, correndo atrás. É muito importante estar certo, depois de definição clara dessas metas, ter um acompanhamento para ter a certeza de que todo o processo está a correr muito bem, sem que os seus colaboradores estejam pulando etapa ou até mesmo tendo ações erradas, desalinhadas com o propósito da sua empresa. Ter um estímulo financeiro é importante, ter as metas claras a serem batidas é importante, mas o seu time tem que estar muito certo de que isso deve ocorrer dentro do propósito da empresa, obviamente sendo tudo feito da forma que deve ser feito. Reconhecimento é muito importante. Todo ser humano gosta de ser reconhecido, né? Então, ter esse trabalho reconhecido, ter um trabalhador motivado é tudo que um bom empresário quer e deve buscar, deve correr atrás. Outro ponto importante, tentar celebrar junto ao seu time as metas, né? Você cria metas, metas atingidas precisam ser celebradas. Óbvio, vai gerar bonificação? Ok, mas celebre, engaje, estimule o seu time a isso. Uma empresa que ele tem uma cultura muito clara de reconhecimento dos seus profissionais é uma empresa muito bem vista, seja pelo time interno ou até mesmo por pessoas concorrentes, por pessoas que desejam até trabalhar na sua equipe. É muito importante a equidade e a transparência do que está acontecendo nesse sistema de bonificação. Eu defendo que essa bonificação deva ser para todos aqueles envolvidos no processo de faturamento. Por outro lado, entender que não é somente um estímulo ao aumento do faturamento da sua clínica, mas a melhoria do trabalho, ao engajamento, ao querer entregar mais do que está sendo pedido, vestir a camisa mesmo. Então você pode fazer metas não somente de faturamento, mas até mesmo de satisfação, quando a gente tem ali os nossos questionários de feedback. Então, através do acompanhamento da melhoria do feedback do paciente, você obviamente pode sair
ou continuar bonificando o seu time. Flexibilidade e personalização, isso é muito importante. Você pode, dentro desse seu processo de bonificação, estudar outras possibilidades de recompensas individuais. Por exemplo, para bonificar alguém do seu time de uma forma diferenciada, pode ser que não seja da forma financeira. Você pode oferecer talvez folgas. Flexibilidade e personalização são super importantes. Então você pode muito bem estudar a possibilidade de trazer, de oferecer uma recompensa individualizada. Então nem todo o seu time precisa, a não ser que seja uma definição clara, mas nem todo o seu time precisa ser recompensado do ponto de vista financeiro. Eu acho que é um ponto importante, inclusive talvez seja o ponto que mais engaja, né? Todos querem sim aumentar o seu faturamento, brigar por uma meta para ter o seu faturamento no final do mês aumentado, a sua renda ali do trabalho do mês, isso é importante. Mas para algumas outras pessoas do seu time pode fazer sentido folgas, horários alternativos de trabalho. Imagina você oferecer ao final do ano, ou de acordo com o projeto de vocês, viagens, né? Bonificação para a família. Isso é uma coisa muito importante. Depois de criado o seu sistema de bonificação e implementado, é muito importante você ter a avaliação, manter uma avaliação constante e um acompanhamento. Precisa entender se aquele seu sistema de bonificação tem dado frutos, mas não somente isso, se tem funcionado. Não é incomum você iniciar com um tipo de bonificação e entender que para aquele setor da sua equipe, para aquele seu time específico, aquele setor não tem gerado os resultados específicos, os resultados esperados, e até mesmo mudar o sistema de bonificação. Não só alinhe qual é a bonificação a ser dada e as suas metas, mas entenda que é importante conversar com o seu time, conversar com o seu colaborador, se aquelas metas são passíveis de serem atingidas e mesmo se eles estão trabalhando de forma satisfeita em busca dessas metas. Eu vou ratificar que a sua bonificação, essas metas que você pode colocar para que haja uma bonificação, não precisa ser somente do ponto de vista de metas financeiras, de bater metas de faturamento, de consultas, protocolos, cirurgias, procedimentos. Você tem que se preocupar também com a criação de cultura de excelência dentro da sua clínica. Então crie, sem dúvida alguma, junto ao seu time, o entendimento de que a excelência no atendimento e a efetividade dos tratamentos importam demais. São eles que vão gerar novos pacientes, são eles que vão trazer os pacientes que já gastaram dentro da sua clínica para gastar novamente, para fazerem novos tratamentos com você. Lembrar sempre que a recorrência desse paciente é muito importante. Então, isso também precisa ser recompensado. Alguém dentro da sua clínica que se destaca por fechamento de tratamento deve ser recompensado, mas alguém na sua clínica que se destaca pela qualidade do atendimento, pelo cuidado com a sua clínica, o ambiente de trabalho, essa pessoa também precisa se sentir recompensada. Todo mundo quer ser recompensado, entenda o valor de um colaborador que preza pela excelência do cuidado com a sua clínica. É um ambiente de trabalho seu, é aquele mínimo detalhe que o paciente vai enxergar. Eu vou bater na tecla novamente de que essas bonificações elas não precisam estar atreladas só a metas financeiras da sua clínica. É claro, a pessoa de fechamento, a pessoa do comercial, ela precisa ser recompensada financeiramente ou de alguma outra forma que você escolher, caso essas metas estejam sendo batidas, caso o faturamento da sua clínica venha aumentando. Mas não deixe de criar uma cultura de excelência de atendimento. Entenda, se o seu paciente se sente muito bem atendido, é esse mesmo paciente que vai aumentar o teu faturamento no final do mês. Ele vai ficar satisfeito, ele vai voltar, vai recomendar para outro colega, para outro paciente. Então, o colaborador que preza pela excelência no atendimento, que preza pelo zelo na estrutura, esse também precisa ser valorizado dentro da empresa e não pode ser somente aquele seu time de vendas. Crie com o seu time um ambiente de comunicação aberto, de feedback. É importante que ele possa passar o feedback para você, como tem funcionado o sistema de bonificação. Da mesma forma, você como empreendedor, como gestor, você precisa trazer números se as metas estão sendo batidas dentro do que você esperava, se aquele modelo de bonificação, de recompensa vem funcionando e até mesmo de forma conjunta vocês podem chegar no modelo até que funcione um pouco melhor. Eu sou adepto de discutir números com a equipe, de fazer uma gestão um pouco mais aberta, inclusive não tenho problema de discutir os números da empresa com o meu time, sobretudo com as pessoas-chave dentro da empresa. Também acho interessante que esse seu próprio time tenha acesso a certos custos, que entenda que o seu rendimento bruto não é o seu líquido, para que eles entendam um pouco mais do funcionamento financeiro da sua clínica.
É importante que você incentive nesses momentos de comunicação, de reunião, de comunicação aberta com o seu time, que você incentive aqueles que não conseguiram bater suas metas. É valorizar quem bateu a meta, mas criar um ambiente confortável, dar estímulo para quem não bateu também ter essa oportunidade. Esse ambiente de competição saudável dentro da empresa é muito importante, obviamente entendendo que a possibilidade de aumentar o faturamento para o colaborador é para todo mundo. Então, gera uma expectativa dentro de metas alcançáveis. Se as metas não estão sendo alcançadas, tem que entender por quê. Não dá para o empreendedor, o gestor, criar metas inatingíveis. Tá? Se as metas inatingíveis foram criadas, ao invés de estimular o seu time, você só vai mantê-lo desestimulado. E por fim, entender que esse sistema de recompensa, esse sistema de bonificação, ele vai terminar trazendo um impacto muito positivo na saúde do seu paciente também, além da satisfação do atendimento para o paciente. Mas se você tem um time engajado, se o seu time está recebendo uma remuneração maior no final do mês, isso consequente a um maior faturamento seu dentro da empresa, tudo ótimo. A gente só não pode esquecer que não é a venda pela venda. Nós temos um propósito dentro da medicina, que é a melhoria, o impacto positivo na saúde desse paciente. Então, que a gente estimule venda, que a gente estimule qualidade de atendimento, que a gente aumente as nossas vendas, mas sempre atrelado a algo que traga benefício para o nosso paciente. Então, vejo você no próximo tema.